Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, também parte da organização desse evento. E, em nome da Telebrasil, gostaria de agradecer a todos nessa nossa primeira edição do painel Telebrasil Talks. Antes de mais nada, é muito bom ter vocês aqui presencialmente. Para a gente é uma grande felicidade e também, claro, uma grande emoção poder retomar esses eventos presenciais e poder encontrá-los pessoalmente, sem máscara. Claro que aqueles que ainda preferem utilizar máscara, fiquem à vontade. A gente está seguindo os protocolos recomendados aqui pelo governo do Distrito Federal e pelo hotel, mas é sempre muito bom poder estar com vocês de novo depois de 2 anos de encontros virtuais. Essa aqui é uma ocasião muito especial para nós da organização do evento, para a Telebrasil especialmente, não apenas por esse encontro, né, que a gente volta a estar junto, volta a poder se relacionar, apertar a mão, se abraçar e trocar ideias, mas também porque vai ser um evento que marca essa nossa nova fase do Painel Telebrasil, vamos dizer assim. O Painel Telebrasil é um evento que todos vocês já conhecem, ele existe desde a década de 70 como o principal encontro de relacionamento institucional do setor de telecomunicações. É um evento já muito tradicional, muito consolidado, mas que durante o período da pandemia passou por um processo de transformação significativo e começou a se aproximar de outros setores da economia que dependem da conectividade, que estão passando pelo processo de transformação digital. E aí o que a gente fez como decisão estratégica da Telebrasil foi ampliar esse painel. Então ele agora acontece não só no formato Summit, que a gente já tinha tradicionalmente todos os anos, e que vai acontecer esse ano novamente, nos dias 28 e 29 de junho, aqui nesse mesmo Royal Tulip, a gente tem um encontro marcado com o painel Telebrasil tradicional, aquele painel Telebrasil que todos vocês conhecem, com altíssimo nível de sempre, mas também com essas edições que vão acontecer ao longo do ano, e esse é o primeiro Talks, a primeira edição extraordinária, vamos dizer assim, do painel Telebrasil que a gente está realizando. É o nosso teste, então espero que tudo ocorra como planejado, mas também é uma oportunidade de a gente começar a dialogar com outros setores da economia que são altamente impactados pela conectividade e altamente impactados pela transformação digital. E a gente não poderia escolher um tema mais importante do que os temas de finanças e varejo. A gente entende que esses são 2 setores que estão passando por processos de mudanças extremamente significativos. O setor de finanças nem se fala, com o surgimento dos novos bancos digitais, com toda uma nova economia que está surgindo por trás disso. E o setor de varejo, bom, nos salvou durante a pandemia. Graças a Deus, a gente teve a opção de poder continuar conectado e bem servido durante esse período. E aí a gente resolveu estrear o Talks com esse tema. Mas essa nossa primeira mesa vai trazer um tema um pouco mais institucional, mas ao mesmo tempo extremamente importante para o setor de telecomunicações e para a economia como um todo. A gente vai falar um pouco sobre cadastro positivo. Então é uma abertura ampliada em que a gente vai trazer esse tema com alguns números novos e com alguns elementos bastante interessantes, inclusive para a gente poder analisar ao longo dessa manhã as outras verticais que a gente vai abordar aqui. E aí, para montar essa primeira mesa, a gente convidou o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que está aqui participando pela primeira vez como presidente da agência. Baigorre, onde é que você está? Está aqui. Está aqui no nosso canto. Pediria que você se dirigisse ao nosso palco aqui, por gentileza. Peço uma salva de palmas para o Baigorre. Obrigado, meu caro. O Elias Sfer, que é presidente da Associação Nacional de Birôs de Crédito. Elias, cadê você? Está ali na nossa ponta também. Peço, por gentileza, que se dirija ao nosso palco. Muito obrigado pela presença. Convido o Emanuel Souza Abreu, que é subsecretário de Política Microeconômica do Ministério da Economia. Emanuel, mais uma vez, obrigado pela presença. Peço uma salva de palmas para o Emanuel. E para fazer a coordenação dessa mesa, a gente convida a Natasha Nunes, que é diretora da Conexis Brasil Digital, aqui representando o Marcos Ferrari, nosso presidente executivo, que teve um contratempo, mas se juntará a nós ainda nessa manhã. Então, Natasha, por gentileza, venha ao palco. Obrigado pela presença. Te entrego já a palavra para você começar a coordenar essa nossa mesa de abertura aqui. Então, fica à vontade. Pode ser do nossa mesa virtual aqui. Então, Natasha, está contigo.
Muito obrigada, Samuel. Bom dia a todos os palestrantes que compartilham aqui conosco a mesa. Para mim, eu faço as honras de abrir aqui o evento em nome do presidente executivo, Marcos Ferrari, e do nosso presidente estatutário, Alberto Griselli. Sou diretora na Conexis e compartilho também o prazer que o Samuca mencionou de nós termos o nosso primeiro evento presencial. Eu que entrei na Conexis, na Telebrasil, já no modo virtual, então estou aí desde janeiro do ano passado, falando com muitos de vocês que eu encontrei, tive a oportunidade de encontrar aqui hoje. Às vezes a gente até assusta, né? Ah, então, quando fala o nome, você liga o nome à pessoa. Então, para a gente é um grande prazer poder retomar o painel Telebrasil, mas retomar inovando. Desde que nós entramos aqui nessa gestão do nosso presidente Marcos Ferrari, a palavra foi: vamos fazer mais, vamos fazer diferente e vamos buscar dar cada vez mais a cara de inovação que o setor de telecomunicações, de conectividade, merece e representa. Vamos colocar o setor em evidência no nosso país, porque ele é, sim, um setor de papel transversal, super importante para a vida dos brasileiros, super importante para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Não poderia ser diferente, então, nós começarmos com um tema que impactou, tem impactado e que temos certeza continuará impactando a vida de milhões de brasileiros. É o que nós teremos relatados aqui pelos nossos palestrantes, e muito com a participação de todos nós do setor de telecomunicações. Tivemos e temos e ainda teremos uma participação crucial no desenvolvimento do acesso a vários dos bens, dos direitos aos cidadãos, e é para isso que nós temos certeza que todos os nossos associados estão constantemente trabalhando, realizar seus negócios, impactar muitas vidas. Vou passar a palavra, então, para o Elias Fer, para poder fazer a sua fala. Por favor, Elias, fique à vontade, se quiser falar. Daí você tem uma apresentação, certo? Exatamente. Se puderem projetar, por favor, seja bem-vindo. Antes de mais nada, bom dia a todos. Grande prazer estar aqui junto aqui com a Conexis. Setor de telecomunicações, onde eu comecei a minha vida profissional. O Juarez deve se lembrar de mim no tempo do CPQD. Certo? Então, é um grande prazer estar aqui de volta aqui e conversar com vocês dessa nova iniciativa, né, que foi criada em 2019, que é o Cadastro Positivo. O Cadastro Positivo, para quem não sabe, né, acho que a maioria de vocês realmente sabe, é que os birôs de crédito recebem todas as informações dos pagamentos de crédito em que as pessoas físicas e as pessoas jurídicas fazem, tá certo? Nós temos uma cultura de 30 anos de só olhar o negativo. Então, pela primeira vez, foi o seguinte: vamos olhar o positivo. Né? Às vezes a pessoa tem uma negativação, é um fato pontual. Mas com um cadastro só negativo, a gente só tem essa visão negativa. Ou ele está negativado ou ele não está. Certo? E com o cadastro positivo, eu tenho todo o histórico. Né? O cadastro negativo é como se fosse uma fotografia. E o cadastro positivo é o filme. O cadastro negativo, que eu tenho que dizer para vocês, é um direito do credor. E o cadastro positivo é um direito do consumidor. Várias normas europeias, na concessão de crédito, nas regulamentações, falam que é necessário enviar os dados dos pagamentos aos birôs de crédito para que se tenha transparência e para que se faça uma avaliação justa. Então, vamos dar sequência aqui no cadastro positivo. Só queria fazer essa abertura. Vamos lá, o próximo slide, por favor. Bom, antes de mais nada, deixa eu apresentar a NBC. A NBC é a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, e ela tem 5 sócios hoje, né? Acabou de entrar um 5º sócio. Temos a Boa Vista, a COD, a Serasa Experian, o SPC Brasil e agora, recentemente, entrou a TransUnion. Tá? Então, com isso, nós temos 5 birôs de crédito. Com isso, se estimula a competição entre os birôs de crédito. E outra coisa muito importante, quando foi construído o cadastro positivo, a coordenação de entrada setorial ficou por conta da associação para que se tivesse um máximo de equidade dos 5 para receber as informações e, com isso, a gente estimular, inclusive, a competição e a consistência entre as avaliações como um todo. Próximo, por favor. Aqui eu vou dar uma pequena passada aqui para vocês aqui do como é que está, né? Nós temos, por lei, quem deve participar do cadastro positivo? As instituições financeiras,
tá certo? Que hoje já estão com cerca de 124 milhões. As telcos foram colocadas, né? As telcos já compartilharam cerca de 100 milhões de registros, tá certo? A gente está em andamento com o setor elétrico está caminhando, e está mostrando uns resultados fantásticos, aí depois eu vou, né, comentar com vocês. E nós temos agora, né, a parte de saneamento e gás. Saneamento e gás são as próximas, até aproveito aqui publicamente de fazer a chamada deles, né, de nos dar o retorno, porque agora é a vez deles de começarem a compartilhar essas informações e trazer realmente mais transparência, mais inclusão financeira e uma melhor qualidade de crédito. E mesmo assim, né, um compromisso que eles têm, né, o cadastro positivo, no fundo, é uma como é que se diz? É uma obrigação social, cidadania corporativa. Por quê? Uma vez que você coloca os dados dos seus clientes, você propicia melhor condição de crédito, tá certo? E você beneficia as comunidades onde você opera. Em conversa com várias agências de riscos, né, dentro da estrutura ESG, tá certo? Esse é um ponto que é considerado como S, como social. Então, esse é um compromisso social setorial. As instituições financeiras já o fizeram. As telcos aqui estão presentes, celebrando hoje esse compromisso, né, nessa jornada que fizemos. E com isso, a gente espera agora, com isso aqui, chegar a cerca de... Hoje nós temos cerca de 135 milhões de registros. A gente espera chegar aqui entre 150 e 160 milhões. Tá certo? E mesmo que tenha registro sobreposto, quanto mais informação eu tiver, melhor a qualidade, menor a inadimplência, menor a taxa de juro e maior o recurso disponível. Tá certo? Próximo, por favor. Aqui eu quero dar uma visão para vocês com a entrada das telcos, como é que nós ficamos hoje. Aqui nós temos um mapa entre penetração, né, número de registros de cadastro positivo por habitante, tá certo? Pela população. Então nós temos São Paulo com 75, tá certo? E nós temos aqui o Acre com 45, Rondônia, né, e Roraima, Amapá, a Amazonas com 45%. Então a gente vê que a gente tem um longo caminho ainda para trazer uma justiça um pouco mais social geograficamente. É isso que a gente espera com a entrada realmente das outras verticais, que a gente consiga trazer um número mais próximo à região norte e nordeste, tá certo? Da região sul e sudeste. Próximo, por favor. Bom, o que eu queria dizer para vocês aqui, né? As telcos entregaram 100 milhões, são 7 operadoras, foi concluído. A gente sabe, a conclusão, essa aqui é uma jornada. Não adianta você entregar uma vez. Esses registros são mandados periodicamente. Então, esse é um compromisso que o setor fechou, né, com a comunidade que ele opera e com a economia do país. Então, esse processo, os registros são enviados mensalmente, quinzenalmente, dependendo realmente do setor. E, com isso, a gente mantém o filme sempre correndo. Tá certo? E o que mais surpreendente foi, com a entrada das telcos, a gente colocou 11 milhões de pessoas físicas e jurídicas que não eram vistas. As pessoas eram consultadas, iam pedir crédito, falando, não tem informação. Adivinha o que acontece? Não tem um crédito. Ou se tiver, vai custar caro. Tá certo? E esse foi um debate que nós tivemos com o Banco Central e o Ministério da Economia em 2017, e falou, puxa, mas que setores vocês acham que devem entrar? Eu falei, sem dúvida, instituição financeira, as telecomunicações, né? As telecomunicações pegamos dados só de pós-pago, tá certo? E o setor de utilidades, e assemelhados, tá certo? Os utilidades nós estamos falando de luz, saneamento e gás, tá? Como foi comentado. Próximo, por favor. Olha só, olha que quadro bacana aqui, né? A gente fez uma estatística aqui dos 11 milhões, quantas pessoas, né, por milhão de registro de cadastro positivo não existiam. Então a gente vê, olha só, quanto mais escuro, melhor. Aqui a gente mostra realmente a entrada no cadastro positivo na região norte e nordeste, em que realmente ela não existia. Tá certo? Eles não existiam, não tinham acesso a crédito. Então a gente vê aqui, por exemplo, né, Manaus, tá certo? Amazonas com 11 mil novos registros por cada milhão. E a gente vê São Paulo, né, com um pouco menos, tá certo?
E a gente vê o Espírito Santo com 113, e a gente vê o Rio Grande do Sul também com 109 mil por milhão de registro de cadastro positivo. Próximo, por favor. Aqui eu fiz a mesma estatística, mas por milhão de habitantes. Tá certo? A média anterior era 89 mil por milhão. Aqui nós temos uma média de 50 mil por milhão de habitantes, tá certo? Então a gente vê realmente aqui a penetração mais escura, tá certo? Agora se deslocando para a região mais centro-oeste, tá certo? Isso aqui, né, relativamente à população dos estados. A gente vê São Paulo também, né, com uma densidade bastante boa. E a gente vê o norte, a gente vê a região nordeste ainda, né, carente de ter uma penetração um pouco maior relativamente à população. Então, esse é um trabalho que os birôs têm feito, e nós tivemos o sucesso dessa iniciativa por uma conjugação de 3 forças muito importantes. A primeira foi do regulador. A Anatel, desde o começo, apoiou. Segundo, foram a Conexis, né? A associação comprou também a ideia. E o terceiro, realmente, foram os sócios da Conexis que se comprometeram e realmente acabaram entregando, né, 100 milhões de registros aí. Então, com isso, eu, mais uma vez, estando aqui presente, parabenizo o setor de telecomunicações por essa ação, e, com isso, demonstra o compromisso do setor com a comunidade, com o Brasil e com a distribuição socioeconômica dos impactos do cadastro positivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Elias. Para a continuidade da nossa mesa, eu vou chamar o subsecretário Emanuel, e antes disso, só a fazer um agradecimento, porque a gente vê todo esse esforço, toda essa contribuição que o setor de telecomunicações deu, mas também com a parceria de uma outra associação do setor de telecomunicações, que é a ABR, que consegue realizar tecnicamente também, dar todo o suporte técnico para que a gente tenha as transferências dos dados com toda a segurança. Então, muito obrigada. Por favor, Emanuel. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao Marcos Ferrari pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma honra compartilhar a mesa com a Anatel, com a NBC. Depois dessa aula do Elias, né, eu queria passar uma mensagem, né, pelo governo federal. E aproveitar esse caso positivo que a gente tem, se a gente pode usar esse termo, que é o do cadastro positivo e do setor de telecomunicações, colocando ele para andar, né, como um dos principais agentes depois do setor financeiro, que é o que reformas microeconômicas importam, tá? E isso sempre colocado. Às vezes a gente não vê a divulgação que se deve a reformas que são chamadas micro, né, micro do governo federal, mas que afetam muito a vida das pessoas, e são muitas. Tá? E eu acho que o cadastro positivo aqui colocado hoje eu vou dar como um exemplo, mas depois eu vou aproveitar para fazer um pouquinho dessa transmissão de informação de outras reformas microeconômicas que estão sendo feitas, que vão impactar muito a vida das pessoas, tá? Principalmente as pessoas mais humildes, né, que não têm acesso muitas vezes a crédito, nem o acesso, tá? E quando tem, é com condições bem desfavoráveis. E o crédito, como todos sabem, né, é o motor da economia, né? Sem crédito. E o crédito foi um fundamental motor para, inclusive, a gente conseguir superar essa crise que vai ficando um pouco para trás, né? Graças a Deus. Então, depois que a gente vê um projeto desse andando, a gente acha que tudo é muito óbvio, né? Poxa, tão simples, né? É só as pessoas compartilharem informações, fazer um cadastro, deixarem os credores saberem desse cadastro, dar um histórico para as pessoas vão ter acesso a crédito. Por que não fizeram isso antes, né? Só que esse debate, como o Elias até adiantou, vem muito tempo. Tá? A gente tem 3 tipos de sistemas que a gente pode falar. Tem os países que não têm acesso à base de dados alguma, nem essa base binária que o Elias colocou, negativo, não negativo. Mas a gente tem sistemas, inclusive, que a consulta é por pessoa. Então, se você é um lojista e você conceder um crédito, né, porque crédito só existe no setor financeiro. Se você falou, você pode pagar daqui a 1 mês, 2 meses, e o cara te deu um calote, pode ser que esse cara já tenha dado calote 3, 4, 5 vezes, né, no mercado. E tem países que é assim ainda.
que é o de primeira, podemos chamar de primeira geração, dessa consulta de crédito. A gente tem os de segunda, que é o que a gente está deixando para trás e entrando na terceira, que é esse o binário. É o cara está negativado ou não está. E agora a gente entra para os países mais avançados, que é o de terceira geração, que são cadastros positivos. Cadastros positivos que já são utilizados enormemente em países desenvolvidos. Quem aqui já passeou e já conhece um pouco, por exemplo, os Estados Unidos, sabe que lá é cultural. Cultural. O pai pede logo para fazer um cartãozinho de crédito para o filho. Para quê? É porque ele precisa de crédito? Não. É para construir um cadastro. Então, o garoto entra na faculdade, lá com seus 16, 17 anos, o pai já gera um cartão de crédito no nome do filho, dá, fala, ó, gasta com esse cartão de crédito. Porque quando ele sair da faculdade e precisar de um financiamento, ele já tem um cadastro formado. E o pai garante que o cartão de crédito seja pago, né? Também. Então, na década de 50, foi construídas, né, nos anos 50, foi construídos os primeiros cadastros. Os lojistas falaram, pô, o cara está dando um calote aqui em mim. O que é isso chamado na economia, né? O pessoal que gosta de economia é a simetria de informação. O pessoal vai falar muito aqui, né? Então, os modelos microeconômicos trabalham, quem estudou economia aqui, os modelos clássicos trabalham com simetria de informação. Todo mundo tem informação, é lindo os modelos. Os economistas mais novos sabem que os mercados têm imperfeições e que rege, na verdade, é a assimetria. Como é que você reduz a assimetria? Então, lá em 50, os lojistas falaram, olha, vamos fazer um cadastro entre a gente aqui e a gente informa um ao outro. Quem já teve cliente negativado, né? Foi o precursor do SPC lá. Depois vem as instituições financeiras. Olha que legal que os lojistas fizeram. Vamos fazer entre a gente aqui. E aí foi o precursor do Serasa, lá nos anos 60. E agora a gente está evoluindo. E não é fácil fazer essas reformas, por mais que a gente ache que é. Tem muita gente que defendeu, quem participou do processo, né? Sabe que muita gente criticou o cadastro positivo. Falou, olha, isso aí é ruim. Por quê? Porque você pune aquelas pessoas, né, que são negativadas. É inversão de valores. Em vez de você premiar aquela pessoa que tem um cadastro bom, né, você faz elas não aparecerem para você não punir as outras que têm um cadastro ruim. E algumas pessoas ainda defendem como direito do consumidor isso. E a gente vê isso em diversas medidas microeconômicas. Diversas. Que eu vou citar algumas aqui. Eu vou sair daqui e vou direto para o Congresso para defender alguma delas. Vai ter votação hoje da MP 1085 de registros públicos eletrônicos. Não sei quantas pessoas aqui sabem que o governo federal colocou a MP falando para todos os cartórios de registro público, mais de 13 mil no Brasil todo, pedindo, pelo amor de Deus, cartórios se conectem a uma plataforma digital e prestem um serviço de registro de suas certidões de forma digital. Mas não é fácil, não. É batalha. Então, a gente chegou nesse ponto. Foi uma discussão. E reforma microeconômica importa. E essa aqui é uma reforma microeconômica que é um caso de sucesso. Porque essa tentativa aqui já foi feita muitas vezes. Lá em 2011, teve a lei do cadastro positivo já, mas que não andou para frente. Esse gráfico aí foi o único gráfico que eu pedi para colocar. Eu tinha feito uma apresentação, mas 10 minutos eu acho que é o suficiente. Saiu a lei complementar, aconteceu isso de entrada. Por causa de uma mudança simples do modelo do opt-in para o opt-out. Ou seja, a pessoa, ao invés de escolher entrar no cadastro, ela entra no cadastro, se ela quiser, ela sai. Porque a maioria das pessoas nem sabe para que serve. Então, ela precisa fazer parte do sistema e falar, olha como a minha taxa de juros caiu. O Banco Central tem um estudo do cadastro positivo, do efeito do cadastro positivo nas taxas cobradas. É cerca de 10% de redução no spread bancário. 11%. Então, se você tem um cadastro positivo, você não tem. O spread cobrado pela instituição financeira, em média, é esse valor. Hoje, em que o cadastro nem está completo, e estamos começando o processo. Então, a reforma microeconômica importa. Como o Elias colocou, você entra ou não no sistema financeiro, porque você tem informação. FGTS foi uma outra reforma. O que é o FGTS? É uma poupança do trabalhador, da iniciativa privada.
E aí o cara precisa de recursos, seja lá para quê? Ele é livre, né? Pode ser para saúde, pode ser para viajar. Não existe julgamento moral. Ele precisa do recurso. Aí ele tem que ir no sistema financeiro quando ele tem uma poupança lá de, não sei, 10 mil reais no FGTS. Mas o que o governo faz? Né? A legislação brasileira faz? Não. Você precisa pegar o crédito no sistema financeiro, porque você não tem acesso a esse FGTS, não, que é seu. Sendo remunerado por taxas de juros baixas, tá? Quem tiver FGTS vai lá olhar. Aí fala, não, você tem que ir no setor financeiro. Normalmente, as pessoas mais humildes não têm ativos. Na verdade, até têm ativos, mas como eu vou falar de outras medidas aqui, mas não conseguem utilizar esses ativos com a taxa de juros de, às vezes, 100%, 200% ao ano, para conseguir fazer o que precisa, quando ele tem um recurso no FGTS. E aí o governo, o que fez? Criou o saque aniversário do FGTS, que é o que, olha, se você precisar do seu recurso, no seu aniversário você pode sacar o FGTS. O que o sistema financeiro fez logo depois, também com a regulamentação? Olha, você quer um crédito? Você pode fazer com base nesse saque aniversário. Então, você precisa adiantar esse fluxo de recursos que você tem para frente. Você vai, pega uma operação de crédito, e aí sua taxa de juros cai para o valor menor que o valor do consignado do servidor público. E aí, se você calcula quanto isso gera de renda que as pessoas não gastaram, né, com esses juros rolando, você vê o benefício, né, à sociedade, à utilidade. Mas é muito difícil porque, em geral, as pessoas não é divulgado, não sei porquê. Mas as informações divulgadas são sempre de gasto, né? Assim, as políticas públicas que têm gasto, em que o governo vai lá, mete um tributo, arrecada, aí depois tira 20% e repassa para a população novamente, essas políticas aí que são boas. Não são as reformas que são pró-mercado, como essa, que é um mecanismo muito óbvio, à primeira maneira, mas que é difícil passar. E todos os atores envolvidos, essa medida aqui participou com agentes do mercado, a gente ouviu, por exemplo, o Elias, então, o Ministério da Economia, junto com o Banco Central, como é que a gente faz isso andar, isso é muito bom. Então, eu acho que é um momento também de agradecer e falar que, às vezes, o governo, a melhor coisa que o governo faz é deixar a iniciativa privada trabalhar. Só isso. E modificar a legislação também, quando essa legislação não deixa a iniciativa privada trabalhar. E o que foi feito com essa simples troca que eu falei. Olha aí o efeito imediato na entrada do cadastro, só com esse gráfico. Pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, como eu estava dizendo, a gente tem várias medidas microeconômicas nesse sentido, de transparência. E todos que acompanham o sistema financeiro veem. E parece que não é integrado, mas é integrado. O que é o Open Finance, que agora virou Open Finance? Era Open Bank, que agora virou Open Finance. Vocês vão discutir isso no talk, né? No próximo talk. Inclusive, excelente escolha da programação. Mas é basicamente falar, olha, o governo passou a LGPD, falou o quê? Olha, seus dados pertencem a você. Parece óbvio também, né? Meus dados pertencem a mim. Então, se eu quero utilizar meus dados, onde disser que estejam, a pessoa que tem seus dados deve compartilhar os seus dados. É óbvio, depois que é feito. Mas para passar um negócio desse, você não imagina. Confusão que é. Então, agora o Open Finance é outra briga. Porque o que a gente quer fazer? Olha, seguradoras também precisam compartilhar, tá? Então, não é só os bancos que precisam, não são só instituições financeiras. Seguradoras também precisam. E aí você muda do Open Bank para o Open Finance, porque abrange diversas outras atividades além do sistema bancário. O que é o cadastro positivo que a gente está discutindo agora? Mesma coisa. Olha, essas são informações. Coloca ela aqui junto. E aí, tem um projeto também do governo, que vai no mesmo sentido, que é falar assim, olha, as garantias são suas. No primeiro, as garantias são suas? São de vocês? Parem para pensar assim um pouquinho. A garantia pertence a você ou pertence ao banco? A sua casa que você dá ao banco em alienação fiduciária, não sei se todos conhecem, né? A alienação fiduciária é um instituto jurídico, basicamente, que fala a propriedade dessa casa que se pegou lá na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Bradesco. A propriedade jurídica não é sua. A propriedade jurídica é do banco.
Juridicamente é. Você só tem a posse. Você só tem o direito de uso. Por que se colocou isso? Colocou isso é porque se você não pagar, a propriedade já é do banco. Ele só tem que tirar você de lá. Basicamente é isso que se faz. Que se fez porque a hipoteca não dava conta. Porque é a mesma visão. A hipoteca era tão difícil de executar, queria se proteger tanto alguns maus pagadores, né, que você acabava prejudicando os bons. E aí teve que criar no Brasil esse Instituto Jurídico da Alienação Fiduciária. Agora, o que acontece hoje? Acontece hoje é que você tem um ativo, seja ele qual for, e você dá em alienação fiduciária, aquele ativo passa a pertencer àquela instituição. E aí você tem um ativo lá de 1 milhão, que você pagou, financiou a sua vida toda, e vamos dizer que você está devendo apenas 20 mil. E aí você quer pegar outra operação de crédito com base no restante. 980 mil que você tem de lastro naquela casa, naquela residência que você tem. Você consegue utilizar? Não. Você vai ter que pegar uma operação de crédito com base em outro ativo. E aí quanto é que você vai pagar de juros? Qual é a taxa de juros que você paga numa operação de financiamento imobiliário? 11% hoje? 10%? Não sei, depende da instituição financeira. Quanto é que você paga numa operação careca? Aquela sem ativo. Anual. 200%. 200%. Mas a garantia é sua? Eu boto aquela praça. Parece muito óbvio que é, né? Muito óbvio que é, apesar de não ser. E agora o governo encaminha uma proposta. Falando isso, podem chamar de Open Collateral, ou Open Garantia, dá um nome comercial que quiser. Falando, olha, se a pessoa quiser, e o credor aceitar, totalmente livre mercado, as pessoas podem passar a sua garantia para um terceiro que gere ela, tá? Não para o credor, e pegar com múltiplos credores, múltiplas operações com base naquela garantia, seja qual for. É um absurdo a proposta. Está lá, PL 4188. Por quê? Ah, porque a garantia é dada para o credor. Mas por quê? É totalmente livre mercado. Assim, se o Banco do Brasil, o Bradesco, etc., não quiser aceitar a garantia com base nesse instrumento, não precisa. Ah, mas o instrumento não vai funcionar. Tudo bem, não precisa utilizar. O fato de ter tantas instituições grandes contra me fala que eu acho que tem algum mérito. Eu estava em dúvida quando a gente fez a proposta. Depois que eu vi que tem um mérito. Porque se não tivesse, vai ser só letra morta. Junto com essa, é a outra que eu acabei de falar. Que é a MP 1085. Falar para os registros públicos que atuam por delegação. Aquele pessoal que registra lá a sua casa, registra suas garantias móveis, que são ativos que não são utilizados. Então, se a empresa tem um estoque, ela quer fazer uma operação de crédito com base em estoque, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque tem cerca de 6 mil cartórios de registro de títulos e documentos, onde deveriam ser registradas essas garantias, só que você não sabe onde consultar, porque tem milhares. E a lei fala, registra no local do credor e do devedor. Qual é a residência do local do credor e do devedor? Isso valia quando a economia era local, 60 anos atrás. As pessoas só operavam no mesmo município. Hoje não funciona mais. Hoje precisa que todos esses cartórios, no mínimo que façam, é acessar uma página e encaminhar seus registros para essa plataforma eletrônica, que é um serviço público, por delegação. Tá? Mas é fácil assim? Não. Se vocês puderem, acompanhar hoje a votação no Congresso. Vamos ver se vai passar. Então, reforma microeconômica importa, gente. Importa muito. É uma revolução que talvez não apareça muito, né, nos noticiários, mas está ocorrendo. Marco da securitização. Tudo documento eletrônico. Tudo documento que a gente precisa de vocês. Tá? Nada aqui é feito com base em papel, essas coisas. Tudo documento eletrônico, tudo digitalizado. Criamos nota comercial eletrônica. Antigamente era papel. Passou do novo marco, do Doing Business, da MP do Doing Business. Empresas podem captar de forma mais barata. Isso é geração de economia.
Novo marco de securitização está no Congresso também. Novo marco de garantias que eu coloquei, 4188. Novo sistema de registro eletrônico público. Tudo isso aí revoluciona. E o governo federal colocou, foi avaliado pelo Banco Mundial, como vocês sabem, como o 7º país em digitalização. 7º. O Brasil foi colocado. E a gente precisa, claro, do setor de telecomunicações. Sem essa infraestrutura, o governo não consegue nada. Como transmitir essas informações, como dar segurança jurídica a essas informações que são transacionadas, registradas, guardadas, transmitidas em tempo real. Então, a mensagem que eu queria passar é dar meus parabéns a essa reforma microeconômica, que eu acho que vai revolucionar, tá, o acesso àqueles que não têm ativos, àqueles que não têm informação, tá, e àqueles que são responsáveis, querem fazer um crédito correto, querem pagar suas contas. É um prêmio que a sociedade dá àqueles que atuam de melhor forma, né, com taxa de juros mais barata, com acesso ao crédito. Dizer que o governo federal, o Ministério da Economia, principalmente, está aberto a qualquer necessidade que a gente possa induzir o mercado a cada vez mais transmitir essas informações, fazer essas entidades que não entraram ainda, inclusive as de saneamento, aderirem, né, encaminhar essas informações. Saneamento também é um serviço público também. Né? O lógico seria que encaminhasse essas informações. Né? Porque essas informações de serviços públicos são as que todo mundo deveria ter acesso. Saneamento, água, luz, serviço de telecom. Serviço básico hoje, pelo menos em minha opinião. Acesso à internet, né, ao celular, comunicação, à informação. Agradecer de novo o convite, Natasha, e me colocar à disposição por qualquer dúvida que possa existir. Obrigado. Muito obrigada, Manuel. Emanuel, é muito interessante quando você traz, nós aqui, eu já estive no governo e já estive justamente na parte de lidar com medidas microeconômicas, inclusive na primeira versão do cadastro positivo eu vi, gente, é isso, parece que é simples depois de aprovado, e quando você traz um gráfico, né, um gráfico que esse boom vem só depois que falam assim, olha, toda essa discussão econômica, vamos beber aqui na economia comportamental, vamos usar um nudge, vamos fazer um opt-out, porque é assim, a gente está falando de uma nação que tem 34 milhões de desbancarizados, que talvez eles nem saibam que tenham um serviço de informação de crédito e que talvez eles possam ser beneficiados, como traz o Elias aqui, de mostrar que o setor de telecom introduz 100 milhões de usuários de informação pela sua capilaridade e que traz 11 milhões de desbancarizados que podem passar a ter uma oportunidade de acesso a crédito, que podem passar a ter uma proteção também da informação, porque a informação ela dá a oportunidade do acesso, ela dá a possibilidade da redução do valor cobrado pelo crédito, mas ela também dá uma proteção de alertar para um possível superendividamento, que hoje também é um tema que está muito em voga. E a gente trata, às vezes, depois de já ver essa reforma microeconômica, mudanças que parecem ser pequenas, incrementais, mas que têm um grande impacto, a gente trata como simples. Como que não viram isso antes? Mas a gente sabe que é uma batalha, Elias sabe a batalha que travou ali, ele trouxe as discussões com o Banco Central, com o próprio Ministério da Fazenda, da Economia depois, com a sociedade. Né? Vamos usar os nossos dados, vamos usar com responsabilidade, como o nosso setor prova que pode ser feito. E quando o Emanuel traz aqui o exemplo da portabilidade que está sendo feita no sistema financeiro, nós temos a nossa portabilidade no setor de telecomunicações, que é exemplo, e que não precisou da lei vir a forçar agora. Quando a LGPD chega, a gente já fala, olha, nós temos aqui, com acompanhamento da nossa agência reguladora, com todo o cuidado dos nossos associados, das empresas, dos nossos parceiros técnicos, já um exemplo de portabilidade que dá certo, que traz concorrência, que gera benefício para o consumidor. Então, o uso de dados responsáveis, ele é pró-negócio, pró-consumidor. E para falar justamente sobre essa questão dessa atuação transversal, de como essas inovações, de como a questão regulatória ela pode trazer avanços e fazer essa interação com os nossos convidados, eu vou chamar o nosso presidente da Anatel, Carlos Baigorre, por favor. Obrigado, Natasha. Gostaria de saudar aqui o doutor Elias, o doutor Emanuel, todos os presentes, na pessoa do nosso ex-ministro Juarez Quadros.
e falar que é uma grande satisfação, de fato, estar aqui mais uma vez, pela primeira vez, depois de vários meses e anos, num evento presencial e revendo vários amigos do setor de telecomunicações. Bom, de fato, é uma grande satisfação também ver o papel das telecomunicações numa medida microeconômica que tem amplo impacto social ao reduzir o crédito, o custo do crédito. De fato, quando o setor de telecomunicações compartilha seus dados dos consumidores do setor de telecomunicações, observando as diretrizes, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo assim o direito ao consumidor à sua privacidade, não só o consumidor pessoa física, mas também pessoa jurídica, a gente vê o potencial, o benefício que isso traz para toda a sociedade. A redução da assimetria de informação por meio do compartilhamento dessas informações, sem dúvida nenhuma, ajuda o Brasil, ajuda o cidadão, ajuda o consumidor e ajuda o mercado, né? O empresário, que consegue tomar decisões sobre conceder ou não um crédito, seja um sistema financeiro, seja um lojista, seja quem quer que seja, e tomar essa decisão com base em evidências. Evidências lastreadas, evidências concisas, porque temos um cadastro muito bem elaborado. Mas o que eu vi aqui pelos números, que eu fui tomar conhecimento agora pela manhã com a apresentação do Dr. Elias, e vi que o setor de telecom tem um potencial maior ainda para colaborar nessa proposta. Como foi colocado, foram mais ou menos 100 milhões de cadastros repassados pelo setor de telecomunicações. E como foi colocado também pelo Dr. Elias, são todos cadastros do pós-pago, que são os cadastros que têm uma maior, digamos assim, robustez em termos de qualidade do dado. Entretanto, a maior parcela, entendo que o potencial de trazer essa informação de pessoas não bancarizadas e ter um impacto social maior no que diz respeito a trazerem pessoas que não são conhecidas pelo sistema de crédito, pode ser alcançado por meio do uso do cadastro do pré-pago também. O cadastro do pré-pago, durante muito tempo, teve uma série de problemas de informações, de qualidade desse cadastro. Esses problemas no cadastro pré-pago geraram diversas demandas do Congresso, demandas da sociedade, órgãos de polícia, porque o problema, tanto na habilitação do usuário pré-pago quanto nas informações cadastrais do usuário pré-pago, gerava espaço para uma série de fraudes. Qualquer cidadão ia lá, comprava um chipzinho na rodoviária e colocava o CPF, colocava o dado de quem queria. As autoridades públicas que tinham suas informações privadas publicadas na internet eram muitas vezes vítimas de terem vários chips pré-pagos ativados em seu nome, e isso foi objeto de uma atuação muito firme da Anatel, que está acontecendo até nesse momento, que é basicamente o saneamento dessa base do pré-pago e a correção e a criação de medidas para que o cadastro continue limpo. Então, hoje, quando um cidadão vai fazer a habilitação de um chip pré-pago, são feitas perguntas sobre mãe, um quiz que tem lá, basicamente, nome da mãe, nome do pai, para que o cidadão coloque, de fato, a informação que diz respeito a ele, uma informação válida, e o cadastro, depois de um processo de higienização que foi feito pelas operadoras e com apoio aqui da ABR, saúdo também o Dr. Wilker, que está aqui representando, hoje o nosso cadastro pré-pago, ele tem uma qualidade muito melhor do que tinha à época. Não sei se é tão bom quanto o do pós-pago, acho que é uma avaliação que precisa ser feita, mas não tenho dúvida que se a gente colocasse mais 130 milhões de cadastros dos usuários pré-pagos, certamente eles teriam digamos assim, um impacto social maior no que diz respeito a ter visibilidade por parte dos birôs de créditos de cidadãos brasileiros que não têm qualquer relação com o sistema financeiro, sistema bancário e tudo mais. Hoje a gente vê milhares de brasileiros que usam o pré-pago, muitas pessoas que não têm nenhuma residência fixa, mas têm um aparelho celular e habilitam lá o crédito pré-pago, e essas informações poderiam, de alguma forma, ajudar o setor de crédito, reduzindo a assimetria de informação e trazendo luz sobre o perfil de consumo e o perfil desses cidadãos que hoje não têm acesso ou que não participam desse mercado. Enfim, eu acho que minhas palavras são basicamente para saudar, para
comemorar esse feito, mas também para trazer esse desafio de que temos mais que podemos colaborar mais com o cadastro pré-pago. É óbvio que temos um papel do lado da Anatel a realizar, e a agência está aqui imbuída e apoiando essas medidas microeconômicas que, no final do dia, trazem benefício para toda a sociedade brasileira. Bom, era isso. Obrigado, doutora Natasha. Muito obrigada, presidente Baigorre. É isso, a gente sempre tem pontos para continuar discutindo, evoluindo. O setor atua sempre muito lado a lado nessa corregulação responsiva, essa regulação responsiva que a gente tem sempre muito contato com a Anatel, sempre buscando as melhorias regulatórias e também implementar todas essas melhorias que vêm por força de lei, que vêm por força de atuação institucional, de boas ideias e de nos mirarmos aí em boas práticas e o que o mercado pode trazer. Eu só queria saber da organização, se a gente ainda tem algum tempo para comentário. Eu não estou... 5 minutinhos? Bom, então eu vou abrir esses últimos 5 minutos para as considerações finais, começando por você, Elias, que, enfim, abriu aqui, trouxe alguns números, mapas super interessantes. Por favor. Oi, estão me ouvindo? A gente fala de 11 milhões, mas 11 milhões é uma Bélgica. Tá? Nós colocamos uma Bélgica aqui que não tinha, né, acesso ao crédito, e com isso passou a ter. Adiantando para vocês, a NBC está fazendo parte de um esforço do Banco Mundial, um programa mundial de acesso a crédito para as pessoas de baixa renda. E em 2 entrevistas nós tivemos, nosso sistema é o mais moderno do cadastro positivo, existe no mundo, está sendo espelhado como modelo a nível de ser sugerido pelo Banco Mundial. Essas inclusões de outros setores trouxe realmente uma visão muito multifacetada e muito mais completa. E com isso o cadastro avança. E aí me pergunto, mas o que o setor de telecomunicações ganha com isso, né? Essa é uma pergunta que os pessoas dos setores vêm conversar comigo. Primeiro, é um exercício de cidadania, né? De trazer a melhoria, o compromisso social. Segundo, as modelagens anti-churn se tornam muito melhores. Tá? Outra coisa muito importante, a conversão de pré-pago para pós-pago se torna muito mais fácil e muito mais segura. Tá certo? E até mesmo nas estratégias de recuperação de crédito, se tem uma estratégia de recuperação de crédito muito mais robusta, muito mais simples, né? E muito mais justa, porque se tem mais informações e com isso a gente recuperando o crédito, né, a gente incentiva a economia, reduz a inadimplência. O cadastro positivo tem um potencial de reduzir a inadimplência em 42%. Tá, isso não são dados meus, são dados do Banco Mundial. E nós sabemos que o spread bancário é 35%. Então, nós temos uma longa jornada ainda para colocar, né, mais bases de dados. A gente espera que, num arco de 5 a 8 anos, o benefício comece realmente a ser mais perceptível. E só para adiantar para vocês, a Midway, tá, que é o braço financeiro do Riachuelo, durante a pandemia usou o cadastro positivo. E ela falou, olha só, a nossa análise é o seguinte, sem o cadastro, a gente tinha, com o mesmo nível de risco, nós tínhamos uma aprovação X. Tá certo? Usamos o cadastro positivo, nós aprovamos 10% a mais durante a pandemia. Isso gerou cerca de 120 mil novos cartões de crédito. Isso é fato. Tá? Não é teoria, não é, quer dizer, isso aqui foi um varejista para dar o exemplo do potencial que a gente tem na mão aí. Então, mais uma vez, agradeço aí a atenção de todos aí, o apoio do setor de telecomunicações, agora faz parte do Clube do Cadastro Positivo, né? E a gente segue trabalhando em conjunto nas micro-reformas, né? Apoiando o governo sempre nas micro-reformas que são positivas, que chamam, incentivam o mercado a se modernizar, a realmente gerar uma nova dinâmica econômica que a gente sabe que tem um impacto social muito importante. Muito obrigado. Obrigada, Elias. Muito obrigado. Para a gente é um orgulho fazer parte dessa vitrine enquanto política pública, enquanto entrega e enquanto sucesso também para os cidadãos e para a economia. Emanuel, por favor, as últimas considerações. Obrigado. Eu acho que é um momento realmente de parabenizar todos vocês que trabalham no setor de telecomunicações. Volto a falar, telecomunicações é a pedra fundamental da nova economia, tá? Acho que quanto mais a gente utilizar as novas tecnologias de comunicação
em todas as esferas, eu coloquei algumas aqui, inclusive em registro público, eu coloquei também cadastro positivo, setor financeiro. Onde a gente puder aplicar, inovar, a economia ganha em produtividade de forma que às vezes não é percebida, que a gente acha que veio do nada, mas veio de algum lugar. Veio de vocês, do trabalho de vocês, né? E o trabalho nosso no Ministério da Economia é tentar deixar vocês trabalharem, tá? E liberar o mercado o máximo possível, com alterações legislativas e microeconômicas que for possível, tá? Então, é o meu parabéns que eu dou a vocês e contar com a gente no Ministério da Economia é o que precisarem ou dificuldades que tenham de legislações. A gente tem um grupo, mercado financeiro, em que a gente recebe associações do mercado para ouvir, debater ideias e propor alterações infralegais ou legais no Congresso ou agências reguladoras, etc., que possam melhorar o mercado, que é o IMK. Então, se vocês tiverem alguma proposta interessante, entre em contato com a gente no Ministério da Economia, que a gente faz um grupo, discute e coloca para frente. Obrigado a todos e parabéns. Obrigada, Emanuel. Com certeza a gente ainda vai ter muito trabalho junto, né? Nós aqui levando as várias ideias que a gente discute com os nossos associados na Telebrasil, numa cadeia mais ampla, e também na Conex. Agradeço a parceria e a abertura que o Ministério tem demonstrado e também um trabalho forte aí para fazer com que as boas ideias de mercado e de renovação da economia possam vingar. A gente está falando de produtividade como chave para o desenvolvimento econômico, para a gente conseguir superar as dificuldades econômicas do momento. E a gente sabe, sim, que nós estamos falando de uma economia de plataforma, que a nossa economia no setor de conectividade e telecomunicações é plataforma para o crescimento de vários outros setores no Brasil. Por isso, a gente tem hoje um Talks transversal. Vai, Gorri, por favor, para o nosso encerramento. Obrigado, Natasha. Bom, só aproveitar esse momento final para fazer coro ao que o Emanuel colocou sobre a relevância de reformas microeconômicas. De uma grande reforma microeconômica que aconteceu no fim do século passado, que tirou o Estado brasileiro do papel de empreendedor do mercado de telecomunicações e colocou o Estado como regulador do setor de telecomunicações. Então, essa visão de Estado regulador, atuando nas falhas de mercado e promovendo a concorrência, na minha perspectiva, é talvez a maior reforma microeconômica que eu me lembro. Toda essa visão que aconteceu no final do século passado. Enfim, só esse comentário que eu tinha para fazer. Obrigado. Muito obrigada a todos os nossos palestrantes, muito obrigada a todos os nossos convidados que continuem conosco aqui nessa manhã. Samuel, te devolvo a palavra. Tá? Peço uma salva de palmas, então, para os nossos participantes.